Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo o Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Capítulo 5. Heróis corintianos na Primeira Guerra Mundial. Noel Turner. Turner nasceu em uma família de Derbyshire, cuja empresa fabricava material ferroviário e equipamentos para minas de carvão. Empregavam mais de 800 pessoas e eram bem conhecidos na pequena cidade de Langley Mill. Noel veio ao mundo em 1887 e era um dos mais experientes do elenco corintiano. Jogou pelo clube antes e depois da guerra, somando mais de 30 apresentações como goleiro. Participou da turnê brasileira de 1913 e sempre defendeu apaixonadamente o futebol amador. Quando o conflito começou, Turner se alistou na Força Territorial da cidade de Londres, Rough Riders, e foi nomeado segundo-tenente em setembro de 1914. Renunciou às funções em julho de 1916 devido a problemas de saúde. Na sequência, foi dispensado sem remuneração e subsídios. 2 meses depois, porém, foi recrutado como capitão interino. Em julho do ano seguinte, retornou ao posto de tenente. Mais tarde, foi comandante de companhia e assessor de campo na equipe do general Cecil Romer. Permaneceria nas Forças Armadas até setembro de 1921. Participou da primeira partida que o Corinthians disputou após a guerra contra o Charterhouse em outubro de 1919. No ano seguinte, após 6 anos de perturbações causadas pela guerra, a equipe inglesa da Associação de Futebol Amador, AFA, foi convocada para jogar na Bélgica, levando Turner como goleiro titular. Para a surpresa do mundo do futebol, a Inglaterra, sem os seus profissionais, foi derrotada por 3-1 pelo selecionado local. No mesmo ano, o arqueiro foi eleito para o cargo de secretário honorário da Arthur Dunn Cup, um torneio amador de veteranos de escolas públicas. Noel se casou com Margaret Julie Astbury, filha do político e juiz Sir John Mayer Astbury. Durante férias em Le Touquet, em 1939, na França, Turner dirigiu um carro e, ao tentar se desviar de um ciclista, acabou por colidir com uma árvore. No acidente, sua esposa faleceu. Noel morreu 2 anos depois, aos 54 anos, em Berkshire. Max Woosnam, o maior atleta poliesportivo da Inglaterra. Assim se inicia a biografia de Max Woosnam, escrita por Mick Collins em 2006. Nascido em uma família rica de Liverpool, em 1892, teve uma vida de incríveis façanhas. Logrou êxito em 1. Ser capitão da seleção inglesa de futebol. 2. Vencer o tradicional torneio de tênis de Wimbledon. 3. Conquistar uma medalha de ouro olímpica no tênis. 4. Conseguir o famoso hole-in-one no golfe, quando um atleta acerta o buraco com apenas uma tacada. E 5. Ser um herói de guerra. Max frequentou o Winchester College quando menino e começou como capitão dos times de golfe e cricket. Em 1911, matriculou-se na Universidade de Cambridge, instituição que representou em torneios de futebol, cricket, tênis e golfe. De Cambridge, foi convidado a jogar pelo Corinthians, no qual estreou em dezembro de 1912, quando o clube se preparava para viajar novamente ao Brasil. Nessa turnê de 1913, conquistou o público ao marcar belos gols no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1914, viajava de novo ao Brasil, quando recebeu a notícia da eclosão do conflito armado entre as potências europeias. Retornou ao seu país e alistou-se. Na Primeira Guerra Mundial, lutou na frente ocidental ao lado do famoso poeta, novelista e jogador de cricket Siegfried Sassoon.
um ferrenho opositor do conflito. Também atuou na duríssima campanha de Galípoli, na Turquia, em 1915 e 1916, antes de retornar como herói. Nesse campo de batalha, 31.389 britânicos foram mortos em combate, 3.778 faleceram em decorrência de doenças e 90.000 foram evacuados doentes. Depois da guerra, Woosnam jogou mais 2 vezes pelo Corinthians, antes de transferir-se para o Manchester City, no qual se tornou capitão. Também foi escolhido para ser o líder do time britânico nas Olimpíadas de 1920, na Antuérpia. Mas teve que recusar, pois já havia comprometido com a equipe de tênis. Já havia se comprometido com a equipe de tênis. Max iria ganhar não apenas a medalha de ouro nessa Olimpíada, mas também o torneio de duplas de Wimbledon, de 1921. Assim como foi escolhido para ser o capitão do time de futebol inglês em 1919, também foi designado capitão da equipe da Grã-Bretanha na Copa Davis. Numa turnê de tenistas pelos Estados Unidos, fez uma visita ao ator comediante Charlie Chaplin. Desejoso de testar suas habilidades contra o famoso inglês, Carlitos desafiou Max para uma partida. Foi derrotado. Não satisfeito, quis medir forças na modalidade de mesa, malogrou novamente. Reza a lenda que o poliatleta britânico Max usou como raquete uma faca de manteiga. Max também se destacou no cricket e no snooker. Eclético, tornou-se uma figura lendária no mundo do esporte. Versátil, tinha uma enorme capacidade de aprendizado e adaptação. Não se tornou popular, entretanto, apenas por suas proezas em quadras e canchas, mas por seu jeito dinâmico, generoso, corajoso e alegre de viver. Era um daqueles cidadãos que, segundo os ingleses de sua época, sabia viver a moda coríntia. Morgan Owen, provavelmente o melhor meio-campista que o clube já teve. É assim que o define Norman Crick, que escreveu a biografia do Corinthians em 1936. Morgan Owen ingressou no clube em 1897 e foi o capitão do time na famosa vitória por 11-3 sobre o Manchester United em 1904. Liderou o time na vitória de 18-0 sobre o All New York na turnê pela América do Norte e nas 2 visitas do clube ao Brasil em 1910 e 1913. Em 1910, depois de ter jogado contra o SPAC de Charles Miller, saiu de campo trocando ideias com o pioneiro do futebol brasileiro. Morgan Owen colocou o braço sobre os ombros de Miller e o incentivou. Charlie, meu garoto, você fez um excelente trabalho. Deve se orgulhar dos jovens jogadores brasileiros. Eles têm muito talento. Não sabemos do quão longe podem ir. O craque tinha razão, e pôde comprovar sua tese no retorno em 1913. É certo que ele próprio e sua esquadra contribuíram educativamente para esse avanço. Morgan Owen foi considerado o maior jogador do Corinthians no início do século XX, sucedendo G.O. Smith. Atuou 170 vezes pelo clube, marcando 24 gols. Também vestiu a camisa do Casuals FC em 79 ocasiões, anotando 12 gols. Participou ainda de 12 jogos pelo país de Gales, balançando as redes adversárias 2 vezes no certame que levou o país a seu primeiro título internacional, o da Home Nations Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, em 1906. Morgan Owen veio ao Brasil em 1914, liderando a equipe. Logo depois de chegar ao Rio de Janeiro, retornou ao seu país e alistou-se no exército. Lutou em Galípoli e nas batalhas de Langemarck e Cambrai, na Bélgica, além de participar da ofensiva da Primavera, em 1918. Foi ferido, intoxicado por gases, mas liderou excelentes e corajosos movimentos táticos de combate, possivelmente inspirado por sua experiência no esporte. Nesse mesmo ano, foi condecorado com a Distinguished Service Order, DSO. Entrou na guerra como capitão.
tornou-se major e depois tenente-coronel, especialmente porque vários dos oficiais superiores foram mortos em ação. Não abandonou o futebol nem mesmo no período mais duro do enfrentamento. Uma página do diário de guerra do regimento de Essex descreveu uma partida na área atrás das trincheiras, disputada entre oficiais e soldados no dia de Natal de 1917. Morgan Owen era um dos jogadores em campo. O grande atleta sobreviveu à guerra, mas os graves ferimentos sofridos no braço o afastaram do esporte. Nunca mais voltaria a atuar pelo Corinthians ou pelo Casuals após a guerra. Seguiu, no entanto, como gestor. Presidiu o Casual FC desde 1922 e participou do processo de fusão dos dois clubes, concluído em 23 de maio de 1939. Tornou-se o primeiro presidente da nova agremiação, ocupando o cargo até sua morte em 1950, aos 77 anos. Cuthbert Beasley. Nascido na província de Natal, na África do Sul, Cuthbert Beasley foi educado na Lancing College, em West Sussex. Em razão do talento esportivo, figurou por 3 anos nas equipes de cricket e futebol da instituição. De lá, seguiu para o Gonville and Caius College, em Cambridge, de cuja equipe de futebol se tornou titular em 1907 e 1908. Nesse ano, presidiu a Cambridge University Association Football Club. Antes mesmo de se formar, nas suas atuações chamaram a atenção do já famoso Corinthians. Fez sua estreia na equipe aos 21 anos de idade durante a tour pela África do Sul, em 1907. Marcou contra a seleção sul-africana no empate por 1-1. Seguiu como artilheiro em jogos na França, Boêmia, Suíça, Canadá e Estados Unidos, mas ganhou especial destaque em 1910 no Brasil. Já citamos seu gol antológico contra o Fluminense. No jogo final da turnê, abriu o placar contra o São Paulo Athletic Club na vitória por 8-2. Beasley atuaria novamente no Brasil em 1914. Logo, no entanto, voltou para casa e se alistou nas Forças Armadas. Tornou-se piloto do Royal Naval Air Service em 14 de julho de 1915, após derradeira atuação pelo Corinthians FC em uma partida beneficente contra o Comando Aldershot. Foi promovido a tenente de voo em 1º de janeiro de 1916, quando tinha como base Eastbourne, no Reino Unido. Depois foi destacado para atuar na Grécia, em Malta e na Romênia. Em janeiro de 1917, meses antes da Revolução Russa, encontrava-se em São Petersburgo. Voltou para casa e foi promovido a oficial comandante da estação de depósito do treinamento número 13. Em 13 de julho de 1918, decolou em um voo de treinamento com um mecânico, o soldado Fred Lithgow, como passageiro. Os relatos dão conta de que, a uma altura de 6.000 pés, o avião estolou na subida e Beasley foi projetado para fora da aeronave. Ele e Lithgow morreram no acidente. O Wellington Journal relatou. Pouco antes do meio-dia de terça-feira, observou-se que um avião voando em uma grande altura tentava subir como se fizesse um loop. A máquina, no entanto, pareceu escorregar para o lado, virou de cabeça para baixo e algo foi visto caindo da máquina. O avião virou-se mais uma vez e, em seguida, desceu a uma velocidade tremenda, com o motor ligado, e colidiu com o solo. Encontraram a máquina completamente destruída e o corpo de um mecânico da RAF nas proximidades. Em uma área no lado oposto da estrada, a centenas de metros do local, foram localizados os restos mortais de um oficial da RAF, o Major C. A. Beasley, de 32 anos. O Major Beasley e Lithgow estavam presos à máquina quando subiram. A análise dos destroços mostrou que, possivelmente, o cinto dele não fora apertado o suficiente, talvez por um defeito na trava.
Foi esse o final trágico de um homem que chegou a ser considerado, sim, mais um, o melhor esportista do mundo em sua modalidade nos anos 10. Seu legado, entretanto, permaneceu. Sua atuação em 1910 inspirou os atletas brasileiros e certamente os influenciou a valorizar a combinação de vigor físico, talento e ousadia. O saldo do conflito. Dos membros da turnê brasileira que nunca aconteceu, 3 acabaram morrendo durante os combates da guerra. Um teve a perna amputada e outro perdeu um olho. Entre os jogadores e ex-jogadores, o Corinthians perdeu 32 integrantes. O Corman Casuals, com o qual viria a se fundir, perdeu 72. Nenhum clube de futebol relevante, dentre os envolvidos, acumulou danos tão pesados no conflito armado. O esporte teria um longo intervalo entre 1914 e 1919, já que a maioria dos atletas amadores havia participado da guerra. Além da inatividade, muitos sofreram graves ferimentos físicos e brutais traumas psicológicos. No retorno do futebol, sem recursos financeiros, o amadorismo se viu ainda mais combalido. No caso do Corinthians, era preciso calcular as perdas, colar os cacos, renovar o elenco e, aos poucos, reconstruir o clube.